sou residente pedagógico do curso de Letras, Português e Inglês pela Universidade de Pernambuco, ou UPE, e hoje eu vou trazer algumas questões do Enem para exemplificar melhor o conteúdo anterior do outro vídeo, os tipos de linguagem, a linguagem verbal e não verbal. Bora lá? Então, galera, como eu falei no vídeo anterior, eu iria fazer outro vídeo trazendo algumas questões. Então, eu montei um exercício baseado nas questões do Enem e vou responder para vocês para exemplificar melhor o nosso conteúdo, que é linguagem verbal e não verbal. Antes de irmos para o exercício, você sabia que é por meio da língua portuguesa que nos apropriamos do mundo ao nosso redor e tudo aquilo que nos faz mover a vida? Pois bem, só podemos afirmar que vivemos em sociedade porque nos comunicamos, correto? A única espécie viva que se comunica e interage é o homem, pois somente nós temos e possuímos um sistema cognitivo suficiente para adquirir a fala. Segundo o filósofo Noam Chomsky, que é considerado o pai da linguística moderna, o pai da linguística contemporânea, ele afirma que a língua é inata, ela nasce junto ao homem, ou seja, está em nosso DNA, nasce conosco. Ele também afirma que para aprender a falar, basta apenas ser exposto à língua. Politicamente falando, quer que alguém aprenda a falar? Fale. Então, agora vamos para o exercício. Aqui a primeira questão, eu vou ler juntamente com vocês, já vou falar diretamente qual é a correta e depois eu vou falar por que ela é a correta, para não perdermos muito tempo. Ou seja, a primeira questão. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que a linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal não faz uso apenas da língua escrita. Letra B. São utilizadas para criar atos de comunicação no que se permite dizer algo. Letra C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer uma comunicação. E a letra D. A linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. Então, analisando essa questão aqui, a gente percebe logo de cara qual é a alternativa incorreta. Ele não quer saber a alternativa correta, ele quer saber a incorreta. A resposta é a letra A. Por que a letra A? É incorreto afirmar que a linguagem verbal utiliza qualquer código se ela utiliza da palavra escrita e falada. Também é incorreto afirmar que a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita e quando sabemos que utiliza também desenhos, imagens, etc. Recapitulando, a linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a língua não verbal não faz uso apenas da língua escrita. As alternativas B, C e D abordam as características de linguagem verbal e não verbal. Agora vamos para a segunda questão. É o mesmo esquema da primeira. Tem essa imagem aqui. Eu derreto, tu derrete. Você derrete e você tem certeza que quer conjugar este verbo? Então, o cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela que o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. A preservação da vida na Terra depende da dessalinização da água marinha. A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. E a letra D, o descongelamento das calotas polares diminui a quantidade da água doce potável do mundo. E a letra E, a agressão ao planeta depende da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Lendo aqui, a gente percebe que a resposta certa é a letra E, que a agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Ou seja, o cartaz acima, ele utiliza elementos verbais e não verbais, a linguagem mista ou híbrida. Para
atentar sobre o problema do aquecimento global, em que recorre o derretimento da geleira e o aumento do nível do mar, ao perguntar diretamente para o receptor da mensagem: você tem certeza que quer conjugar esse verbo? A propaganda ela aponta para a responsabilidade humana de conter o fenômeno das mudanças climáticas com ações que envolvam a responsabilidade ambiental. Agora vamos para a terceira questão, que é um cartaz também. Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não verbais visa justificar os prejuízos no meio ambiente ao vincular a empresa à difusão da cultura, incentivar a leitura de obras literárias ao referir títulos consagrados do acervo mundial, seduzir o consumidor ao relacionar anunciantes à história clássica da literatura universal, promover uma reflexão sobre a prevenção ambiental ao aliar o desmatamento às classes da literatura, construir uma imagem positiva ao anunciante sustentável à produção de livros. Eu esqueci de ler o que diz no cartaz, mas no cartaz diz assim: é dessa floresta que sai Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os irmãos Karamazov, a dama das camelias e os três mosquiteiros. Então, a resposta a alternativa correta é a letra E. É a que diz: contribuir uma imagem positiva do anunciante ao associar a exploração do alegadamente sustentável à produção dos livros. Aí a gente pergunta por que essa resposta? Ou então, ou seja, os cartazes publicitários são exemplo da união de elementos verbais e não verbais, e por isso utilizam uma linguagem mista. Na propaganda acima, a imagem indica que as folhas de papel que constituem os livros são produzidas pela exploração das celulose retirada das árvores, uma vez que o anunciante é uma empresa de papel e celulose, a mensagem do anúncio aponta essa exploração é feita de maneira sustentável e, portanto, tem como intuito constituir uma imagem positiva da empresa. Então, agora vamos para a última questão, que também é um cartaz. Nesse cartaz fala: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a sua situação. A questão fala: nesse cartaz, o uso da imagem do calçado, aliado ao texto verbal, tem o objetivo de criticar as difíceis condições da vida do refugiado, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados, incentivar a campanha de doação para os refugiados, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados ou simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Então, a resposta certa, que é a letra E, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. O cartaz ele evoca, a partir de seus elementos verbais e não verbais, a necessidade do receptor se colocar no lugar dos refugiados, utilizando assim seus calçados dessa maneira. A mensagem alerta para a compreensão, conscientização e também a sensibilização dos cidadãos sobre esse tema. Então, essa foi a última questão. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.